Quero então chamar a atenção dos irmãos que já estão conosco para a palavra de Deus no Salmo 120. Salmo 120 são salmos bem curtos, com poucos versículos, mas de grande ensinamento para nós. O Salmo 120 nos diz assim: Na minha angústia clamo ao Senhor e ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Este salmo, ele faz parte de 15 salmos que eram usados no inário, ou seja, no cantor cristão, que o povo judeu utilizava para adoração a Deus todas as vezes que eles subiam para Jerusalém. E eles faziam isso em algumas festas específicas, a festa de Páscoa, estamos próximos de chegar, também a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E ao subirem para Jerusalém, eles cantavam esses louvores. Então eram cânticos conhecidos. Eles também são chamados de cântico dos degraus, ou cânticos de romagem, ou cânticos daqueles que sobem, já que Jerusalém ficava 800 metros acima, então uma altitude bem significante. E o povo, ao subir para Jerusalém, cantava esses louvores a Deus. O Salmo 120 até o Salmo 134 eram cânticos de louvores a Deus, também chamado de cântico dos degraus ou de romagem. Dos 15 salmos que aparecem aqui, esses 15 salmos, 4 deles são de Davi, um de Salomão, e os demais, ou seja, 10, não há um autor conhecido, um escritor conhecido. O autor, a gente sabe que é Deus, né? Aquele que inspirou os escritores. Mas aqui não aparece nos demais salmos quem são os 10 salmos, quem são os escritores. Então, nós podemos tirar destes salmos alguns ensinamentos para nós. Começando pelo Salmo 120, o Salmo 120 ele louva a Deus por sua fidelidade em conhecer as nossas angústias e ouvir o nosso clamor. Um salmo de agradecimento a Deus, porque ele ouve a cada um de nós em nossas angústias e ele responde quando clamamos. Também aqui nós podemos destacar que Deus, pelo fato de ouvir e ser fiel, não significa que ele nos livrará imediatamente da angústia. Por Deus ser fiel à sua palavra e nos ouvir, como diz o salmista, não significa que a angústia vai ser rápida ou que vai passar logo. Então logo vem a pergunta, né, de cada um de nós: por quê? Então meu propósito é mostrar que Deus, que conhece a nossa angústia, também ele sabe a causa dessa angústia e como resolvê-la. Então, a pergunta que fica é: por que passamos por angústias? Por que nós temos que enfrentar a angústia? Por que nós temos que passar por momentos difíceis desses? Eu creio que este salmo nos dá a resposta. Ele nos ajuda em algumas coisas para a gente responder esta pergunta. Então, em primeiro lugar, eu quero mostrar aos irmãos que Deus nos ouve na angústia. O versículo 1 deixa isso muito claro. O salmista está dizendo: na minha angústia clamo ao Senhor e ele me ouve. Na nossa angústia, o Senhor nos ouve. Clamo ao Senhor e o Senhor nos ouve. Mas
É bom a gente parar e pensar o que nós entendemos por angústia. O que é angústia para você? Então, coloquei aqui algumas ideias para a gente pensar. Angústia pode ser um problema muito sério, pode ser também aflições que nós estamos passando, pode ser dificuldades graves, pode ser para alguns este problema da pandemia que estamos vivendo, pode ser um momento angustiante para algumas pessoas. Mas nós estamos isentos disso? A Bíblia nos deixa claro que, pelo texto, nós somos sujeitos a passar por angústias. Que nós estamos num mundo pecaminoso, um mundo que está cercado de coisas erradas e nós vamos passar por essas angústias. Até mesmo o salmista Davi vai dizer que ele já passou por angústias e ele fala que laços de morte o cercaram. Isso aparece lá no Salmo 18. Versículo 4, que a gente pode observar no texto bíblico, Salmo 18, versículo 4, quando ele diz assim: laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Então, Davi deixa claro que nós passamos por angústias, laço de morte. O Senhor Jesus também disse que nós passaríamos por aflições neste mundo. Lá em João 16:33, no mundo passareis por aflições. Então, a Bíblia não nos engana com relação a esses momentos difíceis, mas é interessante que ela também deixa claro que nós vamos passar, como o profeta Isaías também diz, se passares, ou se a água, ou se o fogo nos atingir, ou nos tentar tragar, ou tentar nos parar, eles não conseguirão. Nós vamos passar pelo fogo, nós vamos passar pelas águas, elas não submergirão, elas não nos afundarão, nos afogarão. Porque nós vamos passar por essas tribulações. Algumas vezes nós temos que passar até pelo vale da sombra da morte, é o que diz o Salmo 23, versículo 4. As pessoas muito se apegam aos primeiros versículos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas chega lá no versículo 4 e diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A segurança ali não é passar pelo vale, a segurança é Jesus estar conosco. Então nós vamos passar por angústias. Nós vamos passar por esses momentos difíceis. E nós vamos passar por quê? Segundo o Salmo que nós acabamos de ler aqui, para que a gente clame ao Senhor. É a forma de nos livrarmos desta angústia. É quando nós buscamos ao Senhor. E aqui o salmista diz claramente: na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Clamar ao Senhor é clamar no sentido de pedir socorro. É de pedir ajuda. E pedir ajuda à pessoa certa, ao Senhor. Clamo ao Senhor. É interessante, voltando para o Salmo 18, a qual a gente leu agora há pouco, no versículo 4, quando o próprio salmista Davi diz que laços de morte o cercaram, como foi que ele se livrou daquilo? Vamos lá de novo, Salmo 18, versículo do 4 até o versículo 6, ele diz: laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. O Senhor ouviu a Davi. Ou a gente pode entender aqui que a angústia, a luta que Davi estava passando fez com que ele clamasse ao Senhor. Então serve para a gente clamar ao Senhor.
Deus disse que deveríamos invocar o seu nome, que nós deveríamos buscar por seu nome, que nós deveríamos estar sempre intercedendo em seu nome. Deus disse que na angústia era importante buscar. Isso também aparece nos Salmos. Salmo 50, versículo 15. Salmo 50, verso 15, também há uma ordem do Senhor para buscá-lo na angústia. Diz assim o texto: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoca-me. É uma ordem de Deus para clamar. A mesma ideia de invocar é clamar, buscar ao Senhor, pedir ajuda, pedir socorro. E no Salmo 107, salmo também de adoração e pedido de ajuda ao mesmo tempo, a gente pode ver 4 vezes ali no salmo repetindo a palavra clamar, ou 4 vezes o salmista clamando ao Senhor. Salmo 107, veja os versículos aí. O versículo 6, ele vai repetir várias vezes, diz: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Repete no versículo 13, a mesma coisa. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Versículo 19, versículo 28. 4 vezes neste salmo aparece o salmista dizendo que o povo clamou ao Senhor. Então Deus nos ouve na nossa angústia, porque nós devemos clamar ao Senhor. Mas será que é isso que nós temos feito? Temos clamado ao Senhor? Na angústia, na dificuldade, na aflição, nós clamamos ao Senhor. Quando chega mesmo um momento difícil para a sua vida, e talvez esteja se intensificando ainda mais, você tem clamado ao Senhor, tem buscado, tem pedido socorro, tem pedido ajuda, o que fazer. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, porque é um momento que, penso eu, muitos de nós não passou. O que fazer? O que tomar? Quais as decisões a tomarem? São coisas bem difíceis. Então, como é novo para nós, a gente tem que clamar ao Senhor. Talvez estejamos angustiados. Clame ao Senhor. Ele nos ouve. Ele nos ouve. Com certeza Deus nos ouve. Mas o Salmo também nos mostra que Deus sabe como resolver a nossa angústia. Deus sabe como resolver a nossa angústia. E isso aparece, voltando para o Salmo 120, dos versículos 2 até o versículo 4. O versículo 2 diz: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Então o salmista está clamando ao Senhor por livramento, e ele aqui está mostrando, ao Senhor qual é a sua angústia. E aqui a gente tem que ver qual é a angústia que realmente está afligindo o salmista. Qual é a angústia dele? Então nós podemos observar que são 2 coisas que estão afligindo o salmista: a mentira e a guerra. Ele diz isso claramente no versículo 2, Lábios mentirosos e línguas enganadoras. E nos versículos seguintes ele vai demonstrar que é a falta de paz ou uma guerra constante aonde ele está. Então, são 2 coisas que lhe afligem, que lhe trazem angústia. Nós podemos pensar, então, o que pode causar uma língua mentirosa? O que pode trazer de malefícios uma língua mentirosa? Eu fiz algumas anotações aqui. Primeiro, a língua mentirosa pode nos causar dor, pode nos trazer sofrimento. O salmista compara a língua mentirosa como uma navalha afiada. E ele diz isso lá no Salmo 52, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: a tua língua urde planos de destruição
é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Uma língua mentirosa é como uma navalha afiada. Outro problema que a língua mentirosa pode nos trazer, ela pode trazer até mesmo a morte. Em Mateus capítulo 26, versículo 59, a Bíblia declara que procuravam testemunhas falsas para levar Jesus à morte. Procuravam pessoas que mentissem a respeito de Jesus, para levá-lo à morte, por causa de línguas mentirosas. Outro problema que a língua mentirosa pode nos trazer é uma identificação com os filhos do diabo. E a Bíblia também declara isso em João, no capítulo 8, versículo 44, quando Jesus diz que aqueles que praticam a mentira estão sendo identificados e são comparados, ou melhor, são filhos do diabo. São palavras claras do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso, a língua enganadora ou a língua mentirosa pode trazer como malefícios. Mas também há uma que eu creio que é uma das piores. Todas elas são ruins, mas essa é o estado final. A Bíblia diz que uma língua enganadora também pode fazer com que as pessoas que praticam a mentira fiquem fora do céu. Olha como aparece isso em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 27. Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. A Bíblia diz assim: nela, nunca, está falando da cidade santa, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Não entrará quem pratica a mentira. É o que a língua enganadora pode trazer de males. É o que a língua enganadora faz e que estava sendo uma aflição, uma angústia para o salmista. E aí o salmista pergunta: o que essa língua enganadora sofrerá de castigo? Versículo 3 e 4. Que ela realmente traz sobre si quando fica usando a mentira como um artifício. O salmista diz: setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro será a paga, ou será o castigo para quem usa a língua mentirosa. Então, setas agudas do valente são flechas afiadas que serviriam também para atingi-las. É a ideia de que a dor que a língua mentirosa causou, sofrerá. O mal que ela fez, receberá em troca. Ou toda mentira levantada será levantada também contra ela. E ele ainda diz mais, e aqui é mais difícil ainda de a gente aceitar ou pensar que isso é coisa simples. Ele diz também que ela terá como paga a brasas vivas de zimbro. Isso aqui significa uma madeira que queima longamente e que produz um calor muito grande. Isso aqui significa condenação. Isso aqui quer dizer que aqueles que mentem passarão a eternidade no calor, no fogo eterno. Então é isso que a língua enganadora traz sobre as pessoas que mentem, uma condenação eterna. O salmista estava dizendo o que ganha, qual é o castigo da língua enganadora. Veja que isso trazia angústia a ele. Vamos pensar nos nossos dias. O que nós temos dado ouvidos? Quantas mentiras nós estamos ouvindo
e trazendo até mais angústia para nós, nos trazendo ainda mais preocupação, trazendo dores que cortam a nossa carne como navalha afiada, porque nós estamos ouvindo a mentira, porque nós estamos valorizando a mentira e esquecendo da verdade. Talvez até compartilhando essas mentiras, passando a mentira adiante, sem observar se é fato, ou passar por aquele critério, é verdade, edifica, é necessário passar à frente estas coisas. Então essa mentira que algumas vezes sem querer ou irresponsavelmente nós não só trazemos dores para nós mesmos, podemos estar passando à frente. Angústias que nós trazemos para nós mesmos. Então o que nós temos falado, o que nós temos compartilhado, o que nós temos usado é a verdade ou a mentira? Bem atual, gostei da entrevista recentemente do nosso ministro da Saúde, como ele disse, desliga um pouco a televisão, ela é muito maléfica. Desliga um pouco da mentira e se apegue à verdade, se apegue à palavra de Deus. Se dedique à verdade, porque aqui é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E talvez a gente, por estar muito ligado a muitas coisas, muitas informações, e entre elas muitas informações mentirosas, temos trazido para cima de nós angústias, dores, males, alguns desesperados até achando que é o final do mundo e que vão morrer. Esse é o problema de dar ouvidos à mentira. A forma de Deus nos livrar da mentira ou da angústia quando nós clamamos a Ele é exatamente buscar a verdade. Deus sabe que é a verdade que liberta, é a verdade que nos sustenta, é a verdade que traz luz. Tanto é que João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo muito conhecido, mas creio que também tão desprezado ultimamente. É a verdade que liberta, a mentira oprime, traz dor, sofrimento, angústia. A verdade, e a verdade está em Cristo, a verdade está na sua palavra. O que eu quero ver ainda com os irmãos no Salmo 120, esse cântico de adoração a Deus, é que Deus conhece a causa da nossa angústia. E aqui eu creio que é a base principal para a gente entender este salmo, né? Deus conhece a razão, a raiz, o motivo da nossa angústia, e isso vai aparecer nos versículos 5 a 7, quando o salmista diz assim: ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempos demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Qual era a causa da angústia do salmista aqui? Envolver-se com gente violenta. Estar no meio de pessoas que não gostam de paz. Peregrinar, como ele diz, em Meseque e habitar em Quedar. Meseque e Quedar eram cidades que gostavam de guerra, que gostavam da violência. Meseque e Quedar eram cidades símbolos de confusão. Gostavam realmente da briga. E muitas vezes nós é que procuramos viver angustiados. Nós é que queremos a confusão. Nós é que buscamos conviver com aqueles que não têm nada de paz, eles querem guerra. Nós é que achamos melhor viver angustiado, nós buscamos as aflições para as nossas casas. Por isso o salmista diz: ai de mim, ai de mim. Porque eu peregrino, eu convivo no meio dessa gente. Há muito tempo. Ele que procurava o problema. É por isso também que Deus ouve o nosso clamor e não responde logo. Pois algumas vezes somos nós que procuramos a angústia. Somos nós que procuramos o conflito.
Nós que poderíamos, como o Senhor Jesus diz em Mateus, ser o sal da terra, a luz do mundo, aqueles que podem mostrar uma luz no fim do túnel ou apontar para essa luz, aqueles que podem temperar e dar gosto num mundo que está sem sabor, um mundo que está perdido e, claro, só poderia ser porque não tem esperança alguma. Algumas vezes nós estamos procurando a confusão. Pessoas que buscam de fato viver angustiadas porque gostam de viver no meio da confusão, da guerra. Não pode ter paz. É bom lembrar no Salmo 107, ao qual a gente leu anteriormente, que eu disse que 4 vezes lá diz que o salmista clamava ao Senhor, ele ouvia a sua oração. Todo o contexto daquele salmo mostrava que eles se angustiavam porque se desviavam de Deus. Todas as vezes que eles se desviavam de Deus e começava o sofrimento, eles clamavam ao Senhor. Mas primeiro foi eles se afastarem de Deus. Eles buscavam viver no meio da guerra. Então, como querer paz quando nos envolvemos com gente que odeia a paz? Como falar de paz quando gostamos de viver no conflito, e conflito que nós estamos vendo mais gradual ou crescendo gradativamente nas redes sociais? Quando ao invés de apagar o fogo, nós colocamos mais lenha? Como que a gente quer ter paz? Como? E está igual o salmista aqui, eu peço paz, mas eles querem guerra. Como se eu estou no meio da guerra? Se eu estou ajudando a guerra a acontecer? O salmista diz, sou pela paz. Quando, porém, eu falo no versículo 7, eles temem pela guerra. Estou convivendo com pessoas que só querem discutir, só querem brigar, só querem o conflito. Como que eu vou querer paz nesse meio? Eu que busco. Não dá para falar de paz no meio de quem não quer paz. Eu estou no meio errado, eu tenho que me ausentar deste meio. Eu tenho que sair desse meio. Eu posso edificar sem precisar estar no meio. O salmista estava vendo isso. E a angústia dele é porque ele queria paz no meio da guerra. Ele queria influenciar sem realmente ter na sua própria vida o exemplo. É parecido com Ló, lá em Sodoma. Queria que todo mundo acreditasse nele quando nem ele mesmo acreditava. Então não dá para querer paz no meio de quem só quer guerra. Isso muitas vezes nos angustia, nos aflige. Então o Salmo, ele traz para nós sim algumas aplicações. Sabendo que o Senhor nos ouve na angústia e que Ele sabe como resolver essa angústia e principalmente qual é a causa dessa angústia, que muitas vezes é causada por nós mesmos. Então, o que nós devemos fazer? Eu creio que 2 coisas. Como o salmista mesmo diz, nós devemos clamar ao Senhor, mas também nós devemos agir. Nós devemos orar ao Senhor e devemos ter ação. É oração. Fugir daqueles que só querem confusão, daqueles que só querem guerra, daqueles que não estão dispostos de fato a ouvirem a palavra, daqueles que blasfemam da palavra. Que Deus nos ajude a este salmo tão pequeno nos seus versículos, mas grandioso nos seus ensinos, fazer parte da nossa vida. Que a gente se afaste daqueles que só querem conflito. Que a nossa vida seja realmente para trazer luz àqueles que estão angustiados. É verdade que muitos não querem ouvir o Evangelho, mas tem alguns que estão ansiosos por uma palavra de carinho, de consolo e que traga a eles uma certeza para o futuro. Então, que Deus abençoe as nossas vidas e possamos continuar servindo a Ele,
para a honra e a glória do Senhor Jesus.